Sejam todos bem-vindos ao nosso programa de hoje. Diálogo Espírita traz para vocês uma entrevista com Carlos Augusto de São José, que vai nos esclarecer um pouco sobre a visão espírita do sofrimento. Aliás, que coisa chata esse tal de sofrimento, não é mesmo, gente? Por que nós sofremos? Por que Deus nos impõe o sofrimento? São perguntas que a gente se faz, né? Será que somos capazes de entender essas questões de uma maneira lógica, sem apelarmos para escapismos, para afirmações dogmáticas, irracionais? Nós não dizemos que Deus é bom? Ora, se Deus é bom e perfeito, então por que ele não era mais fácil, né, ele nos livrar, nos eximir de sofrimentos, de tantos sofrimentos? É pobreza, é doença, é violência, é desilusão afetiva, é traição, é ingratidão, tanto sofrimento, né, que a gente tem que enfrentar. Será que isso um dia terá fim? Será que nós podemos ter esperança de um mundo melhor? Ou é nós que temos que nos melhorar e fazer este mundo melhor? Então, isso são respostas que a gente aguarda aí do nosso entrevistado, que vem agora na sequência para vocês, ok? Prezados amigos do Diálogo Espírita, nós trazemos hoje aqui no quadro Entrevistas a visita do nosso companheiro Carlos Augusto de São José. Muito prazer revê-lo. É um prazer. É a segunda vez que nós o recebemos aqui. Sim, com muita satisfação. É um prazer, é um prazer. O Carlos Augusto é natural do estado do Rio de Janeiro, servidor público federal aposentado, com pró-reitor em Finanças, Administração e Planejamento pela Universidade Nacional de Brasília. Espírita desde 1966, foi redator da revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, fundador da revista O Espírita em 1978. Radicado aqui no Paraná desde 2001, foi durante 4 anos diretor do jornal Mundo Espírita da Federação Espírita do Paraná. É colaborador do Centro Espírita Antônio de Pádua, aqui na capital, e palestrante espírita. Muito bem, meu amigo. A pergunta que eu vou fazer é bastante simples. Já a resposta eu não garanto que seja tanto assim. Vamos procurar. A pergunta é a seguinte: por que sofremos? O sofrimento é verdadeiramente um dos maiores enigmas da sociedade humana. Foi por essa razão que Allan Kardec, ao elaborar o Livro dos Espíritos, colocou na questão 921 por que nós não podemos ser felizes. E os Espíritos disseram que não, nós podemos ser felizes, relativamente felizes, porque não existe a felicidade absoluta na Terra. E então eles concluem dizendo que nós somos os obreiros da nossa própria infelicidade. Quer dizer, nós somos os geradores dos nossos próprios problemas. E isso a humanidade tem reiteradas vezes negado, e agora obrigatoriamente vai aceitar, com os novos tempos, principalmente as portas luminosas que o Espiritismo nos abriu. E Kardec insiste na questão, e quando ele elabora o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, ele coloca no capítulo 5, bem-aventurados os que sofrem, os aflitos, porque serão consolados. E ele trata, assim, de uma maneira taxativa, a questão das dores que têm suas origens em vidas anteriores e na vida atual. Pois é. Esse é o ponto X que eu já gostaria, felizmente já está antecipando de certa forma. Muitas vezes o Espiritismo é criticado por alguns por fazer apologia ao sofrimento. Pessoalmente, eu observo que no nosso meio realmente existe uma certa tendência, uma certa cultura ao sofrimento. E eu gostaria de entender qual é a sua opinião a respeito de ter essa visão de que todas as nossas vicissitudes, às vezes até muito pequenas, são causadas por erros cometidos em vidas anteriores. Qual é a sua visão a respeito? É isso, é exatamente o que Allan Kardec estabeleceu
e foi complementado com as obras de Chico Xavier e principalmente as de Edivaldo Franco nos dias de hoje, onde eles tratam dessa questão. Os sofrimentos são obrigatoriamente tendo origem em vidas anteriores. Agora, existe o sofrimento da vida atual que surge exatamente por nossas incautelas, por nosso despreparo, por força da nossa invigilância. Se nós tomarmos mais cuidados, como o Espiritismo nos aconselha, é claro que os sofrimentos das causas atuais vão desaparecer. E ficarão muito poucos tipos de karma, como se diz naturalmente, de resgate, das vidas passadas, porque a gente não paga tudo numa vida só, nós vamos pagando retalhadamente, de acordo com as nossas possibilidades. E Chico Xavier teve a oportunidade de dizer, e eu gravei, que realmente as dores anteriores e os karmas consequentes disso não passam de 30%, 40%, o resto tudo são sofrimentos causados por nós mesmos. Por nós mesmos talvez os dois sejam, tanto o passado, mas esse 70% seria da vida atual, né? Exatamente. E aí, você não acha que está faltando no nosso meio, nos dirigindo diretamente mais aos espíritas, né? Não estaria faltando um pouco mais de informação, um pouco mais de estudo, para nós entendermos que, então, o sofrimento nem tudo são expiações do passado, mas muitas vezes provações do espírito para o futuro, para a construção, para testar as nossas possibilidades, avaliar o que nós já aprendemos e desenvolver todas as potencialidades, porque nós ficamos assim, mas isso é karma, é coisa do passado, e como se ele estivesse de mãos atadas e não pudesse fazer muita coisa, como se estivesse condenado a apagar aqueles problemas anteriores, em vez de ter olhar no futuro. Qual é, né, a sua opinião? É verdade. Nós temos observado no movimento espírita que parte do nosso movimento congelou essa opinião que não corresponde à realidade. O que falta aos nossos irmãos espíritas, em verdade, é o que os espíritos pedem para a gente fazer. É a obra do amor, em que a gente não pode fechar os olhos para os sofrimentos, e a obra da renovação interna, que obrigatoriamente vem com o estudo. O que está faltando é isso, são estudos programados em grupos verdadeiramente bem conduzidos, em que essas questões possam ser examinadas com a cautela devida, e todos nós vamos compreender plenamente que pensar dessa maneira é um erro. E isso vai nos obrigar a dar uma mudança de ritmo na compreensão do fenômeno. Então, agora, quais seriam, ao seu ver, os argumentos que a doutrina espírita oferece, né, para a compreensão de Deus e da justiça? Você sabe, eu aprendi ao longo de 50 anos de prática doutrinárias que a dor não erra de endereço. A dor não erra de endereço. Essa frase é marcante. Significa dizer o seguinte, que toda dor tem origem em nós próprios. E aí, para muita gente, vem a negação de Deus, porque todo mundo acha que isso é castigo de Deus. Na verdade, não, é castigo de nós próprios. Deus quer o nosso bem. O que falta é uma compreensão plena do que seja Deus, a criação e as suas leis. A gente muitas vezes vê um edifício majestoso, como por exemplo o de Dubai, 200 andares, quase 1000 metros de altura, com a forma retorcida, um verdadeiro encanto da arquitetura moderna. Verdade. E a gente não tem que ter um arquiteto para fazer uma obra dessa. E a gente olha para o universo, bilhões e bilhões de estrelas bailando simetricamente, sem qualquer risco de choque, monumental, luzes para todos os cantos, nós vemos sóis e mais sóis na nossa Via Láctea, nós vemos o nosso Sol 1.300.000 vezes maior do que o nosso planeta Terra, com esse poder de iluminar-nos por milênios e mais milênios. Tudo na vida é completado com o amor de Deus, que nos dá água para beber, nos dá o sol para viver e nos dá o ar para respirar. E a gente não entende isso, que tem que ter um arquiteto para o universo. Acho que é por acaso, né? Aí acha, o universo é por acaso, mas obra do acaso... É o Big Bang, surgiu do Big Bang, como se fosse uma mágica. É como está no Livro dos Espíritos, nas primeiras questões, né? Tudo que não é obra do homem, obrigatoriamente será obra de Deus. E a gente vê que a obra de Deus é majestosa. Basta-nos um simples olhar por um solzinho como o nosso de quinta grandeza para entender a grandeza de Deus nos fenômenos que regulam a vida física e biologicamente. Hoje, a ciência afirma peremptoriamente, o nosso tempo é curto, não vou citar nomes e mais fácil, que os fenômenos isotrópicos são o suficiente para provar
a existência de um poder extraordinário. Os fenômenos isotrópicos são a gravidade, a luz, a elasticidade, o magnetismo, que estão, segundo eles, há bilhões de anos no universo. E quem é que mantém isso, como eles dizem, com variação mínima? Eles dizem que a variação é mínima. Isso de Deus, mas e a justiça? Onde é que entra aí? A justiça de Deus não falha. Então significa dizer, completando, que se a dor não erra de endereço, consequentemente Deus é absolutamente justo. Que o que nos acontece, jamais será obra de Deus, porque Deus é absolutamente justo. Não tem como culparmos Deus das nossas dores. Muito bem. Eu tenho mais algumas perguntas para lhe fazer. Eu acho muito interessante esse tema, porque o sofrimento é inerente ao ser humano, pelo menos ao estágio em que nós nos encontramos aqui, que a gente sempre diz que é um mundo de provas e expiações. Então, aí que está, eu volto lá àquela situação, muita gente apaga o provações e só fica com as expiações, se martirizando, acho, com culpa do passado, mas esse a gente até foi muito bem elucidado por você na pergunta anterior. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos em seguida para dar continuidade à nossa entrevista aqui com o nosso companheiro Carlos Augusto de São José. Já voltamos. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Prezados amigos, nós estamos de volta com o nosso quadro Entrevistas, trazendo hoje aqui, recebendo, melhor dizendo, a visita do nosso companheiro Carlos Augusto de São José, que está nos falando, explanando assuntos gerais, mas mais especificamente sobre o sofrimento, a dor, a lei de causa e efeito, o karma, como queiram. E nós falávamos no segmento anterior sobre justiça divina. E a minha pergunta seguinte é exatamente em cima disso. Quais seriam as provas contidas no Evangelho de Jesus a respeito da justiça divina? É interessante, os nossos irmãos de outros credos que são respeitáveis, eles não se detêm nessas questões magnas que estão contidas no Evangelho de Jesus. Vejam, quando Jesus segurou a mão de Pedro, dizendo, Pedro, guarda a espada, naquele episódio do horto, porque quem fere ou mata, de acordo com o evangelista, um fala mata, outro fala fere, mas de qualquer maneira, aquele que levanta a espada para machucar o seu irmão, pela espada será ferido. Existiria alguma coisa de mais contundente do que isso? Se não houvesse o reajuste, o karma, Jesus não teria dito isso. Depois ele vai e avança dizendo que nós somos merecedores das nossas obras, a cada um segundo as obras que realiza. E mais contundentemente, num determinado momento, Jesus, daqui não saireis até que pagues o último ceitil. Ora, se nós não pagamos tudo que devemos numa vida, obrigatoriamente vamos pagar em outra. E Paulo, o apóstolo, compreendeu isso quando ele mandou a sua carta aos Gálatas. Ele disse também, de maneira taxativa, como está no capítulo 6, não zombeis da justiça de Deus. Aquilo que nós semearmos, nós vamos obrigatoriamente colher. E nunca falha, né? Nunca falha. O Apocalipse também é contundente, no capítulo 13, João diz lá claramente, aquele que escraviza será escravizado, aquele que mata será morto, enfim, vai nessa sequência. Então, e agora, o que a doutrina espírita, né, nos oferece, os nossos amigos telespectadores, especialmente aqueles que não são espíritas, qual seria, digamos, entre aspas, a fórmula
né, que a doutrina espírita nos oferece para a nossa melhoria espiritual. Muitas religiões falam em salvação, nós não usamos bem esse termo, né? Mas o que seria para nós nos desprendermos desse mundo muito material e desse jugo da maldade que impera ainda num mundo como o nosso, para que a gente possa seguir com um peso um pouco menor em nossos ombros e ser um pouco mais feliz? É verdade. A nossa renovação obrigatoriamente virá pelo esclarecimento que a gente adquire em grupos de estudo ou pelos livros. E isso vai nos levar à certeza de que, para avançarmos no plano da felicidade, ainda que parcial, adquirir conhecimento sobre Deus, a criação, como nós podemos desprezar isso? A imortalidade da alma, as muitas moradas da casa de nosso Pai. O que o Cristo quis dizer com as muitas moradas? Onde estão essas muitas moradas? Nós precisamos compreender, porque isso nos dá convicção de que a vida é eterna. Porque se existem muitas moradas, é porque essas moradas nos esperam, como o próprio Cristo disse, eu vou prepará-las para vocês. Né? E aí vai a comunicação com os mortos, a reencarnação, a lei de evolução, como compreender a vida sem aceitar a lei de evolução espiritual que se faz através dos milênios. E, finalmente, as leis morais, porque as leis morais dizem tudo a respeito daquilo que nós devemos obrigatoriamente fazer para limparmos a nossa culpabilidade, limparmos o nosso perispírito, nos tornarmos mais leves para seguir em frente. Então, mas se eu entendi bem a sua resposta, significa dizer que não, o lado prático da religião, a oração, a prática da caridade, tudo isso é muito importante. Entretanto, para os espíritos, a recomendação passa necessariamente pelo instruí-vos também. Exatamente, né? Tem uma frase lapidar no Livro dos Espíritos: amai-vos, eis um ensinamento, o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Quer dizer, o espírita vai além do que aquela prática religiosa apenas de ir ao templo, voltar, ir, volta exatamente. E não... né? Eu acho que é por aí, né? Aquele condicionamento dogmático, né? Que basta ajoelhar, orar mecanicamente, já está feita a solução do problema. Não é isso, a doutrina ensina que não, é o contrário. Muita renovação, espírito, né? Para chegar na fé raciocinada, muita ginástica espiritual para poder passar na porta estreita, né? Do contrário, a gente fica de fora. É verdade. E quanto à ciência humana, o que ela empresta para nós de apoio ao conhecimento espírita, mas talvez nem tanto, mas a nossa processo de espiritualização? Você sabe, Wilson, eu acompanho isso, não muito intensamente, mas sempre que posso, eu vejo na internet, compro livros, recebo livros, que falam claramente do depoimento de grandes cientistas do mundo inteiro em favor da nossa renovação interior. O que parece estranho, porque cientista mexer com leis morais, isso geralmente não interessa muito. Mas uma obra monumental que surgiu recentemente é A Cura Essencial, do professor Herbert Benson, e não é um professorzinho qualquer, ele é um pós-doutor da Universidade de Harvard, que é a mais importante universidade do mundo. E ele trabalhou 35 anos no campo lá da cardiologia, do estudo das causas, dos efeitos dos problemas, né, que nos acometem. E ele escreveu esse livro, A Cura Essencial, onde ele diz essencialmente o seguinte, meu caro Wilson, que nós temos 3 condições de sobreviver usando o que está ao nosso alcance. A primeira seria a cirurgia. Você pode fazer uma cirurgia, tirar um pedaço do órgão e realmente acontece que a nossa melhora vem. Nós temos os medicamentos. A ação química dos medicamentos hoje é inquestionavelmente poderosa e nos melhora em muito, embora existam sempre as consequências, né, que a gente não deseja, mas quimicamente produz um efeito muito grande. E o Dr. Herbert Benson, curiosamente, se expôs no campo, né, acadêmico, dizendo que, além da cirurgia, além dos medicamentos, o principal caminho é o da espiritualização. Ele diz isso taxativamente na obra dele, que sem a espiritualização nós não vamos jamais obter a saúde plena. Isso é formidável, é notável esse tipo de postura, né?
porque justamente como foi colocado, o orgulho humano, especialmente da ciência materialista, ela tende a desprezar o lado espiritual, porque não é palpável, é abstrato. Então, acho que, né, aqueles conceitos deturpados sobre o que é alma, o princípio inteligente, etc. É muito interessante isso aí. E partindo de um homem extraordinário, né? Com esse Respeitável, lastro né? acadêmico, não é um Zé Ninguém, né? Ele é um homem poderosíssimo, com muita influência no mundo acadêmico, no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos. Então, e aí nós estamos aí, nós quase chegando ao finalzinho do nosso tempo. Eu ainda tenho uma pergunta final aí. Eu gostaria de ouvi-lo, talvez com uma mensagem já praticamente de final, né? Um dia nós deixaremos de sofrer? E, em caso afirmativo, se sim, né? Quando? Não há uma data predestinada, mas nós sabemos que, como nós comentamos, existe uma lei de evolução. Que quando nós estudamos, a gente deduz claramente que esse período vai passar. Nós estamos vivendo a esfera da aprovação, não é isso? Expiação e Da provas expiação. para a regeneração. E nós sabemos que o Espiritismo nos fala que virá uma nova etapa, a da regeneração. Ora, a regeneração compreende que muitos erros nós não vamos cometer mais. E vamos ter realmente uma vida muito mais agradável interiormente para nós, porque a espiritualidade vai nos proporcionar muitos elementos para uma vida nova, reformada e, consequentemente, de mais alegria do que a que nós temos hoje. Então, existe podemos ter esperança de um mundo melhor, né? Mas eu acho, não sei se até concorda com o meu posicionamento, de que é fundamental nós entendermos, né, que não adianta ficar esperando o mundo melhorar para nos abrigar. Nós é que temos que criar esse mundo melhor, né? Nos melhorando, exatamente, transformando esse mundo, né? Jesus nos trouxe a mensagem inquestionável da vida eterna. Ora, se a vida eterna existe uma lei de evolução, isso nos faz concluir matematicamente que dias melhores obrigatoriamente virão. Agora, virão de acordo com o nosso esforço. Os maus sairão daqui, ficarão mais ou menos bons, e esses vão ter que trabalhar uma nova forma de vida. É isso, meus irmãos. Nós estamos chegando, infelizmente, nosso tempo está acabando, estamos chegando ao final da nossa entrevista aqui. Não faltarão outras oportunidades, se Deus assim nos permitir. Eu gostaria de deixar os segundos finais aí para a sua mensagem final, da nossa parte, muito obrigado. Eu agradeço, Wilson, e o que eu faço é um apelo aos nossos irmãos que estudem mais detidamente o Evangelho segundo o Espiritismo depois de estudarem o Livro dos Espíritos. São fundamentais essas obras, porque nessas obras nós vamos encontrar a resposta para todos os nossos problemas. O Livro dos Espíritos tem 1019 questões com 1019 respostas. E ali tem todas as perguntas que nós gostaríamos de fazer. Portanto, naturalmente, esses enigmas que nos afligem vão desaparecer. Daí o nosso convite amoroso, pessoal, para que nós estudemos detalhadamente, estudemos com afinco, verdadeiramente com desejo de aprender, essas obras magníficas que o codificador da doutrina espírita nos trouxe. Muito bem, o recado foi dado. Nós agradecemos mais uma vez pela sua presença, pelos seus esclarecimentos e seguimos aí com o nosso programa e voltamos na próxima semana também. Muita paz a todos. Amigos, aproveitando o teor da nossa conversa que nós tivemos no quadro Entrevista de hoje, eu gostaria de mandar meu abraço fraterno, mas com muita energia mesmo, a todos aqueles vocês, telespectadores, que estão com algum tipo de sofrimento. Seja qual for o tipo do seu problema, saúde, que é um dos que mais nos aflige, por exemplo, ou de relacionamento com sua esposa, com seu marido, com os filhos, ou por conta de alguma grande desilusão, uma frustração em qualquer área da vida. Enfim, qualquer que seja o seu problema, aceite mesmo que a distância, a vibração aqui do nosso programa,
como se fosse mesmo uma prece, uma irradiação positiva, como nós dizemos na casa espírita, endereçada a você, ao seu lar e aos seus familiares. Acredite comigo que você vai se sentir melhor ainda hoje, agora, neste momento. Confie em Deus. Faça uma prece sincera, profunda, com humildade. Peça socorro e os espíritos luminosos farão uma visita ao seu lar, levando paz e conforto a você e aos seus familiares. Não perca a esperança jamais. Mantenha a fé firme. Seja corajoso e, por pior que seja o seu problema, e ainda que ele não possa ser resolvido, afastado de uma vez única, mas acredite, chegará a melhor solução possível para o momento de acordo com a tua necessidade e com o seu merecimento. Nós, deste programa, não queremos apenas falar de espiritismo, queremos compartilhar nossas experiências e garantir que com Deus sempre nós somos mais fortes. Mais que isso, nosso maior esforço com tudo que a gente faz aqui neste programa é visando vocês. Pelo menos aqueles que nos assistem, né? Porque a gente gostaria de abraçar o mundo inteiro, como isso não é possível, pelo menos vocês que nos assistem. E desejar a vocês de coração que vocês sejam felizes, muito felizes. Até a próxima semana. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da editora O Clarim de Metão, São Paulo. Mais de 200 títulos à sua disposição, como Chico, Diálogos e Recordações, de Carlos Alberto Costa. Episódios marcantes da vida missionária do médium mineiro, fatos inéditos e notícias de suas vidas passadas. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 10 66, ou ainda pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba, adepr@adepr.org.br. Prezados amigos, ainda nós temos um recadinho aí para vocês. Nós gostaríamos de falar aqui sobre o jornal Comunicação Espírita da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Esta aqui é a última edição do bimestre de setembro e outubro, edição de número 123. Nós gostaríamos de convidar vocês, oferecer, para que façam a assinatura do jornal, porque é um trabalho complementar ao que nós temos em relação a este programa, o Diálogo Espírita. Então, anote aí, vocês vão ver aí no rodapé do vídeo, o nosso e-mail, adepr@adepr.org.br, com o qual vocês podem nos contactar e a gente passa as instruções dos dados bancários, etc., de como vocês podem fazer a assinatura. É uma maneira modesta, é um valor módico para uma assinatura anual e que vocês vão receber em seu domicílio. O jornal é bimestral, então, portanto, são 6 edições por ano. Simultaneamente, nós queremos reforçar o que nós falamos em programas recentes, da semana retrasada, algumas 2 semanas atrás, o livro Admirável Mundo em que Vivemos, da nossa autoria, e que também tem toda a receita líquida destinada à nossa associação. Então, nós não pretendemos com isso, o nosso intuito, além de divulgar a doutrina espírita, procurando levar o nosso conhecimento, as nossas experiências a todos vocês, enfim, ao público leitor, né, espírita e não espírita. É um livro que não fala muito de religião, não é o tipo de um livro doutrinário, mas um livro amplo, geral. E para os espíritas também de muito conteúdo. Então gostaríamos que vocês procurassem conosco, nesse mesmo e-mail citado, fazer contato e a gente explica tudo direitinho, como é que vocês podem adquirir o livro. Admirável Mundo em que Vivemos é um lançamento da editora M de São Paulo e que nós estamos aqui também trabalhando na distribuição. Obrigado a todos.